Então vamos lá, Tiago, capítulo 1. Hoje vamos meditar do verso 26 e o verso 27. A palavra de Deus diz assim: se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Bom, nós temos estudado a carta de Tiago. Nós já vimos que Tiago, ele escreve para judeus que haviam se convertido ao cristianismo, reconhecendo que o Messias prometido é o Senhor Jesus. Esses cristãos estavam passando por várias provações, como nós já meditamos, e Tiago, aqui no capítulo 1, do verso 19 até o verso 27, ele fala de maneira muito específica sobre o tema da palavra de Deus. O assunto está relacionado com o tema anterior que Tiago havia tratado, que é o assunto das provações. Agora Tiago vai mostrar como que responder à palavra de Deus nos ajuda a passarmos pelas provações. Por isso que Tiago agora entra no assunto que é a aplicabilidade da palavra de Deus em nossa vida. A primeira coisa que ele já disse, então, que nós já meditamos, é que precisamos preparar o nosso coração como alguém que prepara um terreno para lançar a semente. Assim, Tiago compara a palavra de Deus como uma semente que é lançada ao nosso coração. Depois, Tiago falou a respeito de nós não sermos apenas ouvintes da palavra, mas praticantes da palavra. E agora, Tiago, então, vai falar sobre uma situação que é perfeitamente possível e que poderia estar acontecendo naquelas igrejas às quais ele escreve, ou seja, de pessoas que se julgam cristãs quando na verdade não o são. O ponto aqui dele é dar um exemplo prático da inutilidade da gente ouvir a palavra de Deus, de ouvirmos o evangelho e não praticarmos o evangelho. O exemplo que Tiago dá é de uma falta de controle da língua, um tema que ele vai explorar mais profundamente no capítulo de número 3 da sua carta e que iremos meditar sobre isso. Tiago, então, ele diz: se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Então, a situação que Tiago coloca tem a ver com alguém que supõe ser religioso. Essa palavra que Tiago usa é uma palavra que está relacionada ao ato de culto. A palavra que Tiago usa aqui para ser religioso se refere a uma prática religiosa.
ela normalmente está associada a uma questão litúrgica, a uma prática cerimonial, à prática da adoração. Tiago aqui está falando, quando ele fala de alguém que supõe ser religioso, ele está falando alguém que supõe ser, então, um cristão, já que na época de Tiago haviam várias religiões. O ponto de Tiago aqui é alguém que supõe ser um cristão, alguém que professa, então, a sua religião como sendo o cristianismo. Tiago diz que essa pessoa que supõe ser um cristão, provavelmente imaginando que ela seja realmente uma pessoa cristã, Tiago vai nos dizer que se alguém diz ser cristão, mas está deixando de refrear a língua, esta pessoa deve rever a sua prática cristã. A sua prática cristã. Alguém que disse que nós falamos, eu não sei como que essa pessoa fez essa conta, mas diz que nós falamos por dia cerca de 18.000 palavras por dia. Nós falamos cerca de 18.000 palavras. Isso seria mais ou menos um livro escrito de 54 páginas. Então, por dia, nós escrevemos um livro através das nossas palavras, um livro de 54 páginas. Significa que, em um ano, a gente, com as nossas palavras, escrevemos 66 volumes, 66 livros de mais ou menos 800 páginas. Nós passamos cerca de 1/5 da nossa vida, em média, falando. Então, o ponto de Tiago aqui é que a fala de alguém que professa ser um cristão é algo extremamente revelador sobre a sua fé. Sobre a sua fé. Por isso que Tiago fala: se alguém supõe ser religioso, então, se alguém supõe ser um cristão, deixando de refrear a língua. Essa palavra aqui, refrear a língua, significa originalmente alguém que exerce o controle sobre o cavalo, né? Colocar o freio e bridão, né, para dominar o cavalo. Então, a palavra freio aqui que Tiago usa é essa mesma palavra, né, do freio que é colocado na boca do cavalo. Então, Tiago está usando essa imagem, né, essa imagem do freio colocado na boca do cavalo, para dizer que se a gente consegue refrear a nossa própria língua, nós também vamos conseguir dominar o nosso próprio corpo. Ele trata desse assunto lá no capítulo 3, no verso 2, quando ele diz assim: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Todo o corpo. Então, refrear a própria língua, conseguir dominar a sua fala, revela, segundo Tiago, é sinal da sua verdadeira profissão de fé.
O argumento dele é muito simples, né? Se a religião de alguém, Tiago está dizendo, não é capaz, não é suficiente para refrear a língua, então ela não é suficiente para mais nada. Portanto, é inútil, ao menos que a nossa religião, a fé que nós professamos em Cristo Jesus, tenha um efeito prático na nossa vida, na nossa conduta. Provavelmente aqui seja, então, o objetivo de Tiago com isso é fazer uma distinção entre os verdadeiros adoradores a Deus e a falsa adoração. Tiago aqui começa, então, pela fala, pela língua. E Tiago diz aí, quem não consegue refrear a sua língua está enganando o seu próprio coração. Enganando o seu próprio coração. Tiago já havia falado sobre isso, né? Ele já havia nos advertido sobre esse auto-engano. Nós já vimos isso no verso de número 16, quando ele diz: não vos enganeis, meus amados irmãos. E agora Tiago está novamente voltando a este assunto, agora no que diz respeito a nós avaliarmos se nós realmente somos cristãos, de forma prática. E ele aplica, então, a ideia do auto-engano, quando alguém acha que é um cristão pela fé que professa, mas não consegue dominar a sua própria língua. O que Tiago está dizendo, então, é que há muita gente que acha que é cristão, mas não é. Pelo simples fato de ouvir a palavra de Deus ou de frequentar um ambiente religioso, de ir numa igreja, Tiago está dizendo, isso não é suficiente para alguém dizer que seja cristão. A prova real de alguém que verdadeiramente foi transformado pelo Evangelho está na sua língua. A língua é reveladora. A língua é reveladora. Interessante que Jesus usou este mesmo argumento aqui de Tiago, né? Foi usado por Jesus. Veja o que Jesus diz lá em Mateus capítulo 12. Mateus capítulo 12, no verso de número 33 ao verso de número 37. Jesus diz assim: ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Digo-vos que toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Então veja que o ensino de Jesus é que a palavra, ela é reveladora. A nossa comunicação revela o nosso coração, nosso estado espiritual, né? Nosso estado espiritual. A boca fala do que está cheio o coração. Então, se alguém diz ser cristão,
mas a fala desta pessoa, ela não é uma fala que corresponde à natureza da verdadeira fé, né? De um coração transformado pela graça, de um coração que realmente foi alcançado pelo poder do Espírito Santo, que experimentou o genuíno arrependimento e a fé em Cristo Jesus. Se a fala dessa pessoa não é coerente com essa nova natureza e ela professa ser cristão, há alguma coisa de errado. Tiago diz que essa pessoa está enganando a si mesma, né? Está enganando a si mesma. E vai dizer mais. Ele vai dizer que não só ela está enganando o seu próprio coração, como a sua religião é vã. A sua religião é vã. A expressão aqui que Tiago usa, ela pode ser entendida de duas maneiras. Primeiro, o que Tiago está dizendo é que essa religião não serve para nada. Ela é inútil, ela é vazia, é infrutífera. Tiago aqui está comparando a religiosidade, certamente, do povo israelita, do povo judeu no Antigo Testamento, que eles prestavam culto a Deus, mas eles não andavam nos caminhos do Senhor. O profeta Isaías denuncia isso, lá em Isaías capítulo 1, você vai ver Deus dizendo que ele não aceita aquela adoração, que ele não aceita aquele culto, porque era um culto hipócrita. Era um ajuntamento que eles faziam associado com iniquidade. O povo apenas professava uma religião, mas eles não viviam no dia a dia o que eles professavam. Então aquilo é inútil. Apenas uma prática religiosa, apenas uma tradição e nada mais. Deus abomina isso. Jesus também, quando você olha para o tempo dele, ele vai denunciar também a falsa religião dos fariseus. Eram homens que tinham tradições humanas e que quebravam a lei de Deus, quebravam a palavra de Deus, exploravam as pessoas, não exerciam a misericórdia, o amor ao próximo e tentavam se justificar com as suas tradições. Jesus vai chamar os fariseus, né, de sepulcros caiados, que é por fora, né, muito bonito, mas por dentro existe podridão. Jesus vai dizer para os seus discípulos, olhem, tomem muito cuidado lá com a hipocrisia, que é o fermento dos fariseus. Então, uma religião inútil, vã, infrutífera, é esse tipo de cristianismo, que é um cristianismo de tradição, né? Que a pessoa professa ser cristã por algum laço familiar, por algum hábito, por uma tradição, mas a sua vida não foi transformada. E isso é muito claro, segundo Tiago, pela sua língua. A língua, a fala, a comunicação, ela revela muita coisa, revela o nosso estado espiritual. Segunda coisa que Tiago quer dizer com religião vã, essa expressão que ele usa, é uma religião então falsa. Falsa. A palavra vã também traz essa conotação de algo falso, né? Algo falso. Um fake, né? Tá na moda hoje, né? Fake news, uma falsa notícia. E o que Tiago aqui está falando, então, é de uma falsa religião. Parece, mas não é. Parece, mas não é, né? Então, como que eu sei se eu estou professando uma verdadeira religião? Se eu sou realmente um cristão? Tiago diz, examine a sua língua. Examine a sua língua.
o que sai da sua boca, suas palavras, a sua comunicação, se você não consegue refrear a sua língua, a sua religião é vã. A sua religião é vã. Seu cristianismo é infrutífero, o seu cristianismo é falso. Mas Tiago aqui nos dá uma outra maneira da gente avaliar então se a nossa prática cristã é genuína ou é falsa. Ele vai dizer aí no verso de número 27. Agora ele vai tratar de maneira positiva, né? Ele vai expor aqui a religião verdadeira, oposta àquela que é vã, que é falsa, que ele denunciou no versículo anterior. E ele diz assim: a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Então, nós não temos aqui, é importante esclarecer isso, que em termos gerais aqui, Tiago não está dando todas as características, né? Ele não está aqui de maneira detalhada, aliás, dando todas as descrições do que é uma religião verdadeira, ou seja, o que é o verdadeiro cristianismo. Não é o ponto de Tiago aqui. Tiago está tratando, então, de termos gerais, mais amplos. O que caracteriza, de maneira geral, um verdadeiro cristão, né? A prática genuína de alguém que é um verdadeiro discípulo de Jesus. Ele fala praticamente duas coisas. Ele fala do amor ao próximo e do amor a Deus. Do amor ao próximo e do amor a Deus. Primeiro, Tiago aí qualifica como pura, ele diz isso, a religião pura e sem mácula. Pura e sem mácula. Isto é, um cristianismo sem adição de qualquer coisa que contamine, em contraste com a religião vã, que mistura verdade e erro. E é por isso que também ele diz que ela é sem mácula, né? Sem mácula significa imaculada, sem qualquer mancha, sem qualquer corrupção. Ou seja, o puro, simples e verdadeiro cristianismo. Qual é esta religião, então, genuína? Qual é o verdadeiro cristianismo ensinado pelo Senhor Jesus? Ele vai dizer, né, a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai. Para com o nosso Deus e Pai. O que ele está querendo dizer é, qual é a religião verdadeira exercida diante de Deus Pai, né? Diante de Deus Pai. Qual é a religião verdadeira que Deus Pai avaliará na sua pureza? Que Deus Pai avalia se ela é genuína, autêntica. Ele fala duas coisas, dois critérios aqui. Primeiro, ele diz aí, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Lá no Velho Testamento, a gente vai encontrar já no Velho Testamento uma preocupação que o povo de Deus tinha que ter com as pessoas mais vulneráveis da sociedade. E lá em Êxodo você vai encontrar isso. Capítulo 22, verso 22, dizendo assim: a nenhuma viúva nem órfão afligireis. Depois em Deuteronômio, no capítulo de número 14 de Deuteronômio, verso 28
a 29, temos uma lei dada por Deus para o povo de Israel como nação, que dizia respeito aqui à colheita que eles deveriam fazer, e Deus diz assim: ao fim de cada 3 anos, tirarás todos os dízimos do fruto do terceiro ano e os recolherás na tua cidade. Então virão o levita, pois não tem parte nem herança contigo, o estrangeiro, o órfão e a viúva que estão dentro da tua cidade, e comerão e se fartarão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em todas as obras que as tuas mãos fizerem. Também Deuteronômio 27, verso 19. Deuteronômio 27, versículo 19. Maldito aquele que perverter o direito do estrangeiro, do órfão e da viúva. E todo o povo dirá: amém. Então, órfão e viúva sempre foram alvos da justiça social, né? Os órfãos e as viúvas deveriam ser protegidos socialmente, amparados. O povo de Israel tinha que ter uma atitude de misericórdia, de socorrê-los em suas necessidades materiais, já que eram duas classes de pessoas totalmente desprovidas de qualquer amparo, né? Nós estamos aqui falando de um contexto onde o órfão e a viúva não tinham nenhum amparo do Estado. Então, a sociedade tinha que amparar os mais frágeis, os mais vulneráveis. E certamente esta era uma realidade das igrejas neotestamentárias também. Você vai ver, por exemplo, que na igreja do Novo Testamento havia uma grande quantidade, né, de órfãos e de viúvas causados por guerras, por pestes e por fome. E a igreja de Atos dos Apóstolos, ela se dedicou especialmente a cuidar desse grupo que passava por grandes tribulações, em vista da assistência, então, precária que não era dada pelo Estado, né, pelas cidades. Lembra lá que os diáconos, em Atos capítulo 6, foram eleitos, constituídos na igreja de Jerusalém para cuidar das viúvas. E Tiago, como líder dessa igreja, conhecia de perto as tribulações pelas quais, então, as viúvas e os órfãos passavam, né? Lembrar de Dorcas, que tinha também um ministério específico entre elas. Paulo mesmo orienta Timóteo também, lá em 1 Timóteo capítulo 5, do verso 2 ao verso 16, como que deveria ser administrado esta ajuda para as viúvas em suas necessidades. Bom, o ponto de Tiago é que um cristianismo autêntico, um cristianismo puro e sem mácula, é socorrer e exercer misericórdia de maneira prática às pessoas que mais precisam. Isso reflete o ensino de Jesus de Mateus capítulo 25. Veja aí na sua Bíblia, em Mateus capítulo 25, o Senhor Jesus falando da sua volta e do grande dia, que será o dia do julgamento, quando ele separará, como diz o texto, os cabritos das ovelhas. E diz assim, o verso 34 ao verso 36. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome
e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Era forasteiro e me hospedastes. Estava nu e me vestistes. Enfermo e me visitastes. Preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: Em verdade vos afirmo que sempre que o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Jesus aqui se refere aos seus irmãos, e aqui os irmãos é a igreja. Então Jesus está falando que nós, como irmãos que somos uns dos outros, e tendo Jesus como o nosso irmão mais velho, nós devemos, de maneira prática, socorrer aqueles que estão passando por maior dificuldade em sua vida. É o que 1 João também fala sobre nós virmos, né, sabermos que o nosso irmão está passando por dificuldades e nós fecharmos o nosso coração. João diz que nós, de fato, se fizermos isso, não conhecemos a Deus verdadeiramente. Não conhecemos a Deus verdadeiramente, né? Gálatas também, Gálatas lá no capítulo 6, verso de número 10, também nos fala assim: Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Então, o ponto aqui de Tiago é que uma prática cristã genuína, uma prática cristã pura diante de Deus, é aquela que a gente professa e pratica. Então, se eu professo que eu fui transformado pela graça de Deus, se eu professo que hoje eu conheço o verdadeiro amor de Deus, que é Cristo Jesus, se eu professo que eu amo o meu irmão, isso deve ser traduzido, segundo Tiago, de maneira prática. De maneira prática. Este é o verdadeiro cristianismo. Este é o verdadeiro cristianismo, que se traduz de maneira prática e não é apenas uma profissão feita com os lábios. Com os lábios. Então, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, esse é o primeiro ponto. E o segundo critério é, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. E a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Então, essa palavra que Tiago fala aqui, de mundo, ela precisa ser bem entendida, né? Mundo aqui para Tiago não se refere ao mundo criado, né? Mundo aqui para Tiago se refere ao mundo caído, aos valores e princípios que são contrários ao Evangelho. É um mundo que é hostil a Deus. Ele fala sobre isso no capítulo 4, né, no verso de número 4, quando ele diz: Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Né? Então, o mundo aqui para Tiago não se refere ao mundo criado, né? Mas se refere aos valores e princípios de uma sociedade caída, de uma sociedade que está longe de Deus. Guardar-se, então, incontaminado do mundo
significa você amar a Deus e rejeitar qualquer tipo de contaminação moral que caracteriza esse mundo caído. Lá em 1 João, no capítulo de número 2, 1 João capítulo 2, verso de número 15 a 17, diz assim: Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente, né? Então, um cristão genuíno que nasceu de novo, a prática da sua vida cristã é de não se conformar com este mundo caído, não amar os valores e princípios deste mundo caído, não se deixar amoldar pelas paixões que ele tinha anteriormente, antes de conhecer a graça salvadora de Cristo Jesus. O que Tiago está dizendo é que um cristão, ele não pode se misturar com os valores do mundo. De maneira prática, um cristão não pode ser alguém que defenda e concorde com o aborto, por exemplo. Um cristão não pode ser alguém que concorde ou que defenda a homossexualidade. Um cristão não pode ser alguém que concorde ou defenda uma ideologia darwinista. Ou seja, o cristão não pode ser alguém que não só ele pratica aquilo que ele crê, quanto ele não absorve na sua vida os valores deste mundo contrário ao Evangelho, deste sistema, né, perverso, corrompido pelo pecado, que está em trevas e que jaz no maligno. O que Tiago aqui está mostrando, então, é que um cristão, ele vai viver neste mundo, mas como disse Jesus, nós não somos e não pertencemos mais a este mundo caído, né? Não pertencemos mais a este sistema perverso e corrupto. É o que Jesus disse lá no Sermão do Monte, que nós somos o sal da terra, que nós somos a luz do mundo. Então, o cristão, ele precisa ter, sim, na sua vida, uma pureza, tanto intelectualmente falando, quanto moralmente falando. Ele deve ter uma postura diferente no seu dia a dia. Ele deve ser diferente nos seus posicionamentos, porque o seu compromisso é o compromisso com o Evangelho, não é o compromisso com esse sistema de valores, ideologias e pensamentos que são contrários à palavra de Deus. Quero terminar então dizendo, meus irmãos, que Tiago aqui está fazendo um teste da verdadeira vida cristã, da prática genuína do Evangelho. Ele está mostrando que alguém que é discípulo de Jesus não é apenas ouvinte, mas é um praticante. A sua vida está comprometida com o Evangelho, radicalmente. Ele aplica a palavra de Deus em relação a si mesmo, sem nenhum engano. Ele prova que ele é um verdadeiro discípulo de Jesus em relação aos outros. Quando ele pratica o evangelho sem egoísmo. E ele prova que ele é um verdadeiro cristão quando ele pratica e aplica a palavra de Deus sem
ter nenhum tipo de compromisso com os valores do mundo que se opõe ao Evangelho. Desta maneira, segundo Tiago, nós estamos demonstrando na prática que nós somos realmente discípulos de Jesus. Olhar para isso ajuda-nos a examinar a nós mesmos. Antes da gente julgar os outros e não sermos hipócritas, nós devemos julgar a nós mesmos. Devemos avaliar a nós mesmos, a nossa prática, a nossa vida cristã. Né? Se aquilo que eu estou praticando no dia a dia, a maneira como eu vivo, meu estilo de vida corresponde àquilo que eu professo com os meus lábios. O que Tiago está mostrando para nós, que não há como a gente fazer essa separação, né, entre o que eu falo e a maneira como eu vivo, entre a fé que eu professo e o meu estilo de vida. Não tem como a gente ser cristão de final de semana, no domingo, e durante a semana viver como um pagão. Não tem como. A maneira como eu vivo, a maneira como eu me relaciono com comigo mesmo, com o próximo e com o mundo, está revelando como eu tenho vivido o meu cristianismo. E aqui um ponto interessante. Tiago está mostrando que o evangelho, ele transforma a nossa vida, né? Diz isso, o apóstolo Paulo falou sobre isso. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. O evangelho é o poder de Deus para mudar a nossa relação com Deus, para mudar a nossa relação conosco mesmos, para mudar a nossa relação com o próximo e com o mundo, né? O evangelho é poderoso para fazer isso. E que, de fato, o Senhor venha nos ensinar a cada dia a sermos realmente, genuinamente, né? Vivermos o evangelho na sua pureza, na sua simplicidade, na sua autenticidade. Que venhamos, de fato, testemunhar, não só com a nossa boca, mas com a nossa vida, que nós realmente somos discípulos do Senhor Jesus. Amém?